Eita, que o louvor hoje já secou a minha garganta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Boa noite, igreja de Jesus, maravilhosa. Eita, coisa linda ver vocês. Ver vocês aqui alegra demais meu coração, de verdade. Vocês que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão retornando, eita, que hoje tá, que bênção, não adianta esconder, eu vi. E glória, que bênção, irmãos. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Nós somos a Igreja Cristã Dádiva, somos uma família, amém? E é muito bom ver os irmãos, estar com os irmãos, é uma dádiva, amém? E eu quero hoje iniciar dando um recado que é lá da Kids. Hoje é o nosso primeiro domingo do mês de maio. E como já, nos outros meses, esse mês não vai ser diferente. Nós vamos iniciar uma nova virtude. A cada mês nós temos estudado, à luz da palavra de Deus, uma virtude, algo do caráter de Deus que precisa ser aperfeiçoado em nós. Amém? Então, lá no mês de janeiro, nós estudamos sobre fé. No mês de fevereiro, nós estudamos sobre o amor, que é um dos nossos valores. No mês de março, nós estudamos sobre servir. Nesse último mês, agora de abril, nós estudamos sobre responsabilidade. Amém, irmãos? Isso está latente no coração de vocês? Olha, isso tem moído a gente, viu? Esse mês, irmãos, é o mês da paciência. Eita, glória. Diz amém, igreja? Amém. O pastor disse assim para mim, acho que é melhor nós trocarmos os temas. Eu disse para ele, pode deixar, mês que vem é perseverança. É cada vez sendo mais aperfeiçoados. Amém? Deus sabe de tudo que nós precisamos, amém, irmãos? E nós viemos aqui, nós nos reunimos aqui como igreja para sermos aperfeiçoados. Nós não somos um clube para vir aqui receber entretenimento. Amém? Isso você faz em outro lugar. Aqui nós nos reunimos para sermos edificados pela palavra de Deus. Amém? Então, como eu já falei, nós vamos iniciar a paciência. E lá na Kids, quem tem filhos lá, eles vão receber hoje a pastinha com o cartão do mês, falando aqui, paciência, esperar com o coração feliz. Dá um sorriso aí. Amém? Você espera sorrindo? Amém? Vou ensinar todo mundo a usar o truque da caneta, para sorrir, nem que não queira, vai ter que sorrir. E o versículo diz aqui, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 25. Pais, peguem esse cartão, coloquem num local visível da casa, para que você possa ler e meditar, porque nós vamos estar trabalhando aqui, as crianças vão estar trabalhando lá também, e as crianças, elas são instrumentos de Deus na nossa vida. Amém? Eu estou com uma borrachinha aqui no meu pulso, as mulheres que foram na célula, como é que está os pulsos aí? Estão inteiros? Nós estamos falando, estamos trabalhando algumas questões e algo que o Senhor tem trabalhado muito em nós é sobre aquilo que falamos. Morte e vida estão no poder da língua. E muito nós nos perdemos no falar. Tiago vai dizer que aquele que é cometido no falar, este homem é perfeito. E nós erramos, falhamos e pecamos, porque muitas vezes falamos demais, falamos o que não edifica e facilmente reclamamos. Então, essa borrachinha aqui, ela serve para fazer doer quando a mamãe reclama. E aí, quando eu falo alguma coisa, às vezes a gente não percebe que está reclamando. E o Heitor está sabendo disso. E ele disse, mãe, tu não vai puxar a borrachinha? Diz o meu marido, o Espírito Santo Mirim, nós temos em casa. Se você tem um aí também, fica atento. Amém? Então, meus irmãos, eles
nos observam e as crianças seguem o nosso exemplo. Amém? Então, na pastinha está indo também um estudo bíblico em família. Façam, irmãos, isso aqui é mais para os pais do que para as crianças. Leiam os versículos que estão ali. Não façam tudo num dia só. Não sente com a criança e faça tudo num dia só. Deixa lá na mesa. Cada vez que você vai fazer uma refeição, você lê uma pergunta. Reflete, responde. Até o final do mês você tem o tempo de meditar, de fazer atividade, de deixar Deus trabalhar na sua vida. Amém? E também está indo junto um guia de discussão para a família do filme Procurando Nemo. Quem assistiu o filme desse mês que passou, que era do Lorax? Quem assistiu? Muito legal, né, gente? Meu Deus, quanto ensinamento. E esse mês é Procurando Nemo, né? Vai ensinar aqui sobre paciência. Paciência com os amigos, né? Paciência com os pais, com os filhos. Então, assistam, façam as atividades. Nós ainda vamos ali no grupo estar direcionando mais algumas atividades, mas essas daqui estão indo na pastinha. Amém? Se você não é pai, não está na Kids, mas quer ter acesso a esse conteúdo para se aprofundar mais, é só pedir que a gente encaminha. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Você está com santa expectativa? Quem aí acha que precisa ser aperfeiçoado na paciência? Amém. O pastor disse que só não vai erguer os pés porque não consegue. Tadinho, irmãos. Orem pelo pastor. Ele está desde sexta-feira travado, né? De sexta-feira eu tive que ir com ele para o ponto-socorro. E olha, ele foi corajoso de se ajoelhar aqui. Por fim, eu me joguei no chão, esqueci dele. Depois eu estava pensando, meu Deus, por nada ele estava precisando de ajuda para levantar. E eu nem lembrei, só fui lembrar depois, a hora que ele já estava do meu lado. Ai, Jesus. Mas amém. Glória a Deus. Paciência, então, vamos lá? Esta é a virtude do mês, porque esse é o mês das mães também, amém? E quem é mãe sabe o quanto que paciência é uma virtude necessária, amém? Amém, né? Mas os pais também precisam de paciência para lidar com as mamães e com os filhos, amém? Mas nós vamos deixar para falar de mãe no domingo que vem, amém? A paciência ela é uma virtude do caráter de Deus. Salmo 103:8 diz o seguinte, você não precisa abrir. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Amém? O nosso Deus, Ele tem no seu caráter paciência, longanimidade. E desde a criação do mundo, Ele já demonstra isso. Ele já demonstra a paciência pela forma que Ele criou todas as coisas. Talvez você poderia pensar assim, por que Deus não fez tudo de uma vez só? Né? Tchan, 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 Ele não poderia ter feito tudo num dia só? Poderia, né? Ele tinha poder para isso. Mas Ele fez cada coisa em um determinado dia. Ele foi paciente em saber que não é sobre fazer tudo e depois não fazer mais nada. Às vezes eu me pego com meu marido nisso, que quando ele quer fazer uma atividade física, ele sai naquele dia, ele corre, ele anda, ele chega em casa, ele faz todos os exercícios que ele consegue fazer, no outro dia ele está morto. Eu disse, amor, vai com calma, um pouquinho cada dia. E ser sempre constante, perseverante, amém? Então, Deus já começa a ministrar paciência se nós já observarmos a criação, a alimentação que Deus deixou para nós. Ele deixou os alimentos, árvores que iriam dar frutos com... Frutos com o quê, gente? Frutos com... O que tem no fruto? Semente. Eita, gente, nós vamos ter que ler de novo? Não, né? Eu já li tantas vezes. Frutos com sementes. E o que semente diz para nós? Semente diz para nós sobre processo, sobre tempo,
sobre espera, o que o pastor falou aqui? Graças a quem se dispõe a plantar, a semear, a cuidar, a cultivar, nós colhemos coisas que não plantamos. Amém? E isso é um princípio da agricultura, que requer paciência. Se você planta uma semente hoje, e você querer receber o fruto, você vai impedir o processo daquela semente. Se quando você vai lá mexer, você não tiver paciência de esperar a raiz crescer, o caule e tudo, você vai atrapalhar o processo de crescimento daquela semente. Então, desde a criação, o Senhor já está nos ensinando sobre... Vamos lá, igreja, me ajuda a pregar. Sobre... Amém. E em todo o Velho Testamento, nós vemos o Senhor sendo muito paciente com o seu povo. Amém? O povo que viu muitos milagres, viu o poder de Deus, murmurava, reclamava, mas ainda assim o Senhor continuava sendo paciente com eles e estava sempre com eles, livrando, protegendo. Amém? E quando ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, ele envia na forma que mais expressa, além do princípio da agricultura, né, do plantio e do tempo de crescimento e até colher, o que expressa para nós paciência como ser humano é o ato de gerar uma vida. Deus, ele poderia já ter enviado o filho dele pronto, grande, ter descido do céu? Poderia. Mas ele escolheu, no ventre de uma mulher, fazer com que Jesus fosse lá, um embrião, e passasse por todo o processo de crescimento dentro de um ventre. Nascer, mamar, ser ensinado pelos seus pais, até chegar à fase adulta, se tornar um homem maduro e então realizar, concluir o propósito da sua vida aqui na terra. Em tudo isso, o Senhor tem nos ensinado sobre paciência. Amém? E Jesus, ele foi um exemplo de paciência. Jesus, ele teve paciência com todos, especialmente com seus discípulos. Aqueles que andavam com ele, que viam ele fazer milagres e faziam perguntas que às vezes eu digo, eu não acredito. A Bíblia, ela é até engraçada em alguns momentos. Quem concorda comigo? Porque as perguntas que os discípulos faziam é até engraçado. Não é verdade? Só eu acho, gente. Deve ser porque eu sou muito engraçada, né? Vocês não são? Tudo bem. Mas eu acho, né? E Jesus, ele foi paciente, ele amava, ele ensinava de novo. E quando ele estava lá na cruz, quando ele foi abandonado por todos, foi crucificado, foi rejeitado, ainda assim ele foi paciente, dizendo, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele é o exemplo de paciência, de homem perfeito, a qual nós devemos seguir, amém? Essa foi só a introdução, amém? E de onde vem toda essa paciência, então, para nós, para a nossa vida? Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, a partir do verso 16. Eu vou tentar ser bem paciente. Bem calminha. Amém. Você está lá já? Amém ou misericórdia? Se você não tiver Bíblia, que você quiser acompanhar no celular a sua Bíblia, pode acompanhar. Ou pede aí para o vizinho, diz, vizinho, deixa eu acompanhar contigo aí. Mas não fica sem acompanhar, tá? A minha Bíblia, o que eu vou fazer a leitura é a versão
NVI. Talvez a sua Bíblia tenha uma versão diferente e algumas palavras vão ser diferentes. Você chegou em Gálatas? Gálatas está lá no final do Novo Testamento, amém? Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá. Gálatas 5, a partir do verso 16, vai dizer o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Verso 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Eu quero orar. Pai, fecha os seus olhos, por favor. Esta é a tua palavra, Senhor. Coloca guardas na minha boca para que eu fale somente aquilo que edifica, Jesus. Que somente aquilo, Pai, que está no teu coração venha ser pronunciado aqui essa noite, Pai. E que cada irmão aqui possa receber dessa palavra e, como uma terra fértil, receba dessa semente num coração onde ela vai ser cultivada, onde ela vai ser cuidada e a seu tempo crescer e dar muitos frutos para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui, nos dar duas listas. Uma lista de obras que são da carne e uma lista de obras que são fruto do Espírito. E é interessante porque aqui fala sobre fruto do Espírito. E ele começa a dar vários nomes. Amém? Se a gente fosse olhar pelo português, seriam frutos, certo? Mas é fruto. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai manifestar isso como consequência do Espírito Santo de Deus que habita na vida dela. Então, é um pacote. Sabe, até ia trazer e esqueci. Uma tangerina, quando você pega uma tangerina, ela tem vários gomos, mas ela é uma fruta. É um fruto com vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. É um pacote que nós recebemos quando somos cheios pelo Espírito Santo de Deus, quando nascemos de novo. E uma vez que nascemos de novo, é nossa responsabilidade, lembra a virtude do mês passado? Responsabilidade de cada um de cuidar e manter a sua fé, a sua vida em Deus. Quando nós entendemos que somos responsáveis por isso, nós vamos todos os dias procurar nos enchermos mais e mais do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não nos enchermos do Espírito Santo,
as obras da carne que estão fortes em nós, elas vão ser manifestas. Então, para fazer morrer as obras da carne, nós precisamos ser cheios do Espírito. Então, entenda algo. Não é fazendo força que você vai se tornar paciente, amoroso, alegre. É se enchendo do Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos manifestar aquilo que o Espírito carrega. Amém? Então, nós cristãos, nós podemos e devemos manifestar tudo que está nessa lista aqui. E nós vamos demonstrar isso através dos nossos hábitos, através do nosso estilo de vida. A forma que a gente vive denuncia quem habita em nós. Vai denunciar se nós estamos mais cheios de nós mesmos, mais cheios da carne, do eu ou do Espírito Santo de Deus. Amém? E ser cheio do Espírito Santo de Deus, demonstrar que você é cheio do Espírito Santo de Deus, você não faz isso dizendo, eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Ou eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Não. Quem é não precisa dizer. Quem é as pessoas veem. Porque ela e ele é diferente. Não compactua com as obras da carne. Não compactua com essas impurezas, libertinagem, idolatria, com ódio, com discórdia, com ciúme, com egoísmo, com facção, com embriaguez, com orgia, não compactua com isso. Então você não precisa dizer, não é sobre verbalizar, é sobre ser. Pelo fruto se conhece a árvore. Amém, gente? Vocês estão comigo? Me ajuda a pregar, amém? Pelo fruto a gente conhece a árvore. Quando você olha para um pé de laranja, tem um pé de laranja e tem um pé de tangerina. Eu só sei dizer a diferença de um do outro. Talvez você seja melhor do que eu e amém, mas eu não. Eu só vou saber a diferença do outro quando eu vejo o fruto. Quando eu vejo lá a bergamota, que eu chamo de bergamota, né? Ou quando eu vejo a laranja. Então, eu sei que aquele pé é daquele fruto. O fruto vai dizer que árvore é. O nosso fruto vai dizer o que habita em nós. Que árvore nós somos. Se nós somos uma árvore para a glória de Deus, ou se nós somos uma árvore seca. Uma árvore aonde as obras da carne estão agindo e levando à morte. Amém? E um ponto muito importante que eu quero falar aqui para você é que muitas vezes as pessoas fazem uma confusão sobre essa questão de pessoas cheias do Espírito Santo, por se deixar levar por pessoas que têm dons. Cuidado. Tiago 1 vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito é dado por Deus. Então, pessoas que têm dons, elas receberam isso na sua criação, veio na bagagem. Mas quantas pessoas nós vemos com dons maravilhosos servindo ao diabo? Quantas pessoas estão cantando não para dar glória para Deus? O dom dela veio de Deus, mas ela não tem o caráter aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. E até dentro das igrejas, muitas vezes tem pessoas cheias de dons, mas com o caráter completamente corrompido. Cheio de dons, mas não paga as suas contas, não trata bem a mulher, às vezes está na prostituição, não educa bem os filhos,
estão cheios de dons, atraem até multidões, mas não estão aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Tocam até pessoas, recebem até elogios. Nossa, o que você falou, como tocou a minha vida, como mudou a minha vida. Cuidado. Deus vai usar, porque Deus dá o dom. Mas foque em Jesus. O exemplo é Ele. Muitas pessoas têm muitos dons, mas não estão aperfeiçoadas pelo Espírito Santo. Amém? E o que é, então, paciência no Espírito? É alguém que tem um longo ânimo. Em algumas versões, talvez aí na sua Bíblia, está escrito, ao invés de paciência, está escrito longâmino. Alguém? Está assim na sua Bíblia? Longânimo. Ou seja, alguém que tem um pavio longo. Sabe aquela pessoa que demora para se irar, para ficar bravo? Em contrapartida, na obra da carne ali, Paulo cita a ira, que é o quê? Uma pessoa que tem um pavio curto. Mal alguém falou alguma coisa, ela já pegou fogo, ela já saltou, ela já deu uma resposta, ela nem ouviu o que a pessoa tinha para falar e ela já deu com os dois pés. Ela já se irou, ela já se queimou, ela já chutou o balde. Essa pessoa, ela está completamente levada pela carne. E ela tem um pavio curto. Tiago 1, 19 e 20 vai dizer o seguinte, não precisa abrir. Amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e mais tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes o nosso ímpeto, Provérbios vai dizer, né, que aquele que se precipita em falar é tolo. Aquele que não ouve tudo que o outro tem a dizer. Sabe quando alguém está querendo te falar alguma coisa e você não espera a pessoa terminar de falar e você já está dando a resposta? E você já está, ou talvez alguém faça isso com você. A pessoa não tem paciência para te ouvir e ela já tirou uma conclusão daquilo que você ia dizer. Ou você é essa pessoa que tira conclusões rápidas. Quando a pessoa mal abriu a boca, você já julgou a intenção dela e já está dando ali a sentença. Não convém que sejamos assim. Paulo está dizendo, irmãos, sejam prontos para ouvir. Vamos ouvir. Eu, por conta dessa pulseirinha, tenho evitado falar. Né? Para não pecar, para não sofrer. Tenho ficado mais caladinha em casa. E pensado mais antes de abrir a boca para falar. Paulo vai dizer, seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Não dá resposta já correndo. Pensa primeiro, antes de responder. Hoje a gente vive numa era da urgência, né? Mensagens instantâneas. Né? Alguém manda uma mensagem e já tem que responder na hora. E a gente já fica aflito e já perde a paciência. Não é assim? Quando o cara está online, por que não me responde? A vida está acontecendo, às vezes a pessoa está respondendo a algum problema. E a gente já se ira ali do outro lado. Ah, por que não falou comigo? Por que não me responde? Por que não me deu atenção? Precipitação. Então, sejamos tardios em nos irarmos, porque a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. Amém? Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa mais paciente ou mais irada? Só reflete aí. Quinta-feira na célula, tinha uma irmã que nós estávamos ali conversando sobre filhos e ela testemunhou algo que eu achei bem legal. Ela estava falando de uma situação com um filho, né? E ela falou para o marido, fica aqui você porque eu já perdi a minha paciência.
E ele falou assim, como que se perde, como se acaba o que não tem? Eu disse, né? Todas as mulheres vão se identificar com isso. Amém? Eu me identifiquei na hora. Ontem o Nando ia dar a palavra nos jovens. E aí eu disse, filho, o dia ministrar sobre paciência. Tu é um cara tão paciente. Eu falei, porque a gente vai iniciar nessa virtude, né? E eu falei, tu é tão paciente. Ele, paciente? Paciente? Eu? Ele disse, eu só sou paciente quando eu vou no médico. Eu disse, bom, então isso é raro também. Né? Que não sejamos esse tipo de paciente, amém? O paciente do médico, né? Mas sejamos pessoas pacientes, porque somos cheias do fruto do Espírito. Amém? Então, o que tem tirado a sua paciência? O que tem te feito ficar impaciente? Às vezes é os filhos, às vezes é o cônjuge, às vezes é a internet. Você quer enviar alguma coisa, você quer abrir algo e demora. Né? Uma vez era a internet de escada, agora é 5G já e a gente já, né, acha que está demorando. Às vezes é a injustiça. Né? Isso que nós temos visto, né, nesses dias, quanta injustiça. E isso, de certa forma, vai tirar a nossa paciência em algum momento. Né? Mas como Tiago disse, não adianta nós nos irarmos. Porque se nós queremos ir lá, pegar um governante, quebrar a cara dele, tu não vai fazer nada. Isso não vai fazer com que a justiça de Deus opere. Então, o que nós temos que fazer é orar. Orar pelos governantes, orar pelas autoridades, orar pela situação que está tirando a nossa paciência. Sabe por quê? O porquê tanta impaciência? Por que de tanta impaciência? Se eu perguntar aqui para o grupo de mulheres, quem aqui precisa? Bom, eu perguntei no início, né? Todo mundo levantou a mão, né? Mas no meio das mulheres parece que isso é mais comum, né? Quem precisa de mais paciência? Pelo menos 80% das mulheres vão dizer que sim, que precisam. Mas eu vi que a maioria aqui, os homens também levantaram as mãos, que precisam ser aperfeiçoados na paciência. E muitas vezes nós vemos que parece que para os homens algumas coisas são mais tranquilas. Geralmente as mulheres são taxadas de impacientes. É ou não é? Mas eu quero dizer algo aqui também, para a gente ficar atento. Eu vou falar sobre isso ainda no decorrer do mês. Mas muitas vezes as pessoas confundem paciência com passividade. E paciência e passividade são coisas completamente diferentes. Então, se você quer aprender sobre isso, venha aí nos próximos cultos, amém? Vou seguir aqui. A verdade é que a razão da nossa impaciência, ela acontece porque, de alguma forma, ela está afetando a nossa vida. Nós somos impacientes com alguém ou com alguma situação porque, de alguma forma, aquilo está afetando a minha vida. Vou dar um exemplo. No trânsito, todo mundo sabe que nós temos que andar em uma determinada velocidade, nós temos que respeitar os cruzamentos, nós temos que respeitar os sinais de trânsito. Mas quando vem um bombeiro ou uma ambulância com a sirene, ele pode esperar? Pode? Não, né? Por quê? Porque uma vida está lá dentro. Uma vida está sendo afetada. E porque essa vida está sendo afetada, esse carro não pode esperar. Ele tem que ganhar passagem. Não dá para ter paciência nessa hora. E isso é algo que é válido, porque é para salvar uma vida. Mas, em contrapartida,
o que acontece conosco? Quando algo à nossa volta, algo que o marido faz, algo que a esposa faz, que afeta a minha vida, o meu orgulho, que machuca o meu calo, é nessa hora que eu me torno impaciente. Sabe, muitas vezes nós temos toda a paciência do mundo com pessoas lá fora. Sabe quando a gente vai cuidar de alguém, né? Outro dia eu conversava sobre isso. Às vezes nós estamos ajudando pessoas que estão passando por uma dificuldade, uma circunstância, estão passando por um pecado, estão num processo, e a gente tem toda a paciência do mundo com essa pessoa que está morando lá em outra casa, está lá em outro lugar. Mas quando a pessoa que está passando por tal dificuldade mora conosco, quando ela está na nossa casa, quando o pecado dela fere o meu orgulho, quando o que ela faz me sentir incomodada ou incomodado, aí eu me torno impaciente. Porque o que ela faz afeta diretamente a minha vida. E eu não tenho paciência para lidar com isso. A gente pensa assim, eu não mereço isso. Eu sou muito melhor que isso. Por que não faz assim? Por que não faz assado? Nos achamos melhores, nos achamos superiores, nos achamos mais importantes do que o outro. E aí, nós gritamos, nós humilhamos, nós xingamos, nós passamos por cima de algumas coisas, porque a nossa vida está sendo afetada. E não nos damos conta de que aquilo que a pessoa está passando é igualmente necessário de amor e paciência, como aquela pessoa que muitas vezes você ajuda fora da sua casa. Amém? Então, muitas vezes, a troco de manter o nosso ego, manter a postura egoísta, que é obra da carne, como nós lemos aqui, nós passamos por cima, nós ferimos, não somos pacientes no processo. E isso vai completamente contra aquilo que Jesus nos ensinou, porque Jesus disse, Jesus fez, ele se esvaziou da sua glória, tomou a forma de servo, foi completamente humilde e dócil, foi como uma ovelha muda, sem revidar, sendo paciente. Amém? Provérbios 16, 32 vai dizer assim, é melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Quantas vezes nós vemos pessoas com tanto poder, mas sem nem um pouco de humildade, de paciência. E o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos ser aperfeiçoados e entender que nós também somos frutos da sua paciência. Abra comigo a sua Bíblia ali em 1 Timóteo. Primeira Timóteo, no capítulo 1, verso 15. Amém ou misericórdia? Amém? 1 Timóteo 1,15 diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior.
Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele diz: eu sou o pior dos pecadores, mas por isso mesmo eu alcancei a misericórdia, porque ele merecia o castigo, ele merecia a condenação, como todos nós merecíamos a condenação, mas Jesus levou sobre si naquela cruz o castigo que era para nós, o escrito de dívida que era para nós. E ele foi muito paciente, e ele é muito paciente conosco. Ah, se Jesus não tivesse sido paciente comigo, tantas mazelas, ele foi e ainda é muito paciente comigo, porque até que ele venha, nós estamos todos os dias sendo aperfeiçoados à medida que nos colocamos diante dele. Ah, se pessoas não tivessem sido pacientes comigo, eu não estaria aqui hoje. Ah, se eu não tivesse sido paciente com meu esposo e ele comigo, o nosso casamento não existiria mais hoje. Ah, se eu não tivesse aprendido a ser paciente na minha maternidade. Essa semana também, acho que foi ontem, estávamos na mesa conversando, e o Heitor estava lá fazendo alguma gracinha, e o Nando falou: olha eu sendo vulnerável aqui, né? Como sempre. O Nando falou assim: ô mãe, por que tu não bate no Heitor como tu batia em mim? Irmão, não é fácil. Eu disse: por quê, filho? Porque graças a Deus, o Senhor trabalhou na mãe. E eu não preciso mais ser aquela mulher violenta. Eu não sou mais. Eu aprendi. E pode ter certeza, meu filho, eu já pedi tantas vezes perdão para ele. Hoje ele nem está aqui, está lá na Kids servindo, graças a Deus. Ainda eu disse para ele: graças a Deus, ó, tu cresceu forte, está aí forte. Foi uma massa que foi bem sovada. Cresceu. Mas eu falo isso, irmãos, não com graça, mas eu recebi graça. E hoje, na outra oportunidade que Deus me deu de exercer a maternidade, eu não sou uma mãe que deixa as coisas correr solto, não. Mas eu já não sou mais violenta, no sentido físico. Eu aprendi a ser violenta no amor, no perdão. Porque quando nós nos iramos, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Então, Deus nos dá oportunidades para nós aprendermos e sermos diferentes. Em relacionamentos, em empregos, em ministérios, em tantas coisas. Deus nos dá a oportunidade. Qual é a oportunidade que Deus está te dando hoje? Qual é a oportunidade que você está tendo hoje de ser diferente, de fazer diferente? Todos os dias, nós temos oportunidade de fazer diferente. Amém, irmãos? E o meio que Deus tem de trabalhar a paciência em nós é os processos. Eu sempre digo, né? Não ora pedindo paciência, porque se está ruim vai piorar. Porque a paciência, ela precisa ser exercida. Então, vai vir um monte de circunstância, é igual quem está estudando. Quem está estudando vai ter provas, amém? Para fazer os testes e ver se foi aprovado. Você recebeu o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, você vai receber provas para saber se você está mesmo frutificando desse Espírito que habita em você. Então, você vai passar por provas para exercer a sua fé,
para exercer o amor, para se manter alegre, se manter paciente. Provas, tribulações que vêm para provar a nossa fé. Romanos, eu vou ler aqui bem rapidinho para você, Romanos 12 vai dizer assim, ó. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Amém? Então, quando vem a tribulação, é para você se tornar cada vez mais paciente. Como disse aqui, né? A definição de paciência do cartãozinho aqui, paciência, esperar com o coração feliz. Amém, irmãos? Então, precisamos ser fortes na paciência. E ser forte na paciência é você levar um soco e não revidar. E mais, não cair. Ser forte na paciência é mesmo quando circunstâncias, pessoas, situações te golpearem com palavras, com atitudes, você não revidar da mesma forma. Porque a palavra de Deus, ela nos instrui a não devolver o mal com o mal, mas com o bem. E mais do que isso, é você não cair, é você não parar, é você não desistir, é você não desanimar, é você continuar. Isso é ser forte na paciência. O mundo acha que forte é aquele que, falou, levou. Comigo ninguém tira farinha. Se me dá um, eu dou dois. Se me falar, eu não vou levar desaforo para casa. Esses são fracos, muito fracos. Ninguém precisa de força para ser violento. Como eu falei antes, eu era violenta. Não tanto, né, gente? Também não penso que eu era uma lutadora igual meu irmão ali, né, no boxe, sei lá, que ele está lutando aí. Não. É na covardia mesmo. Né? É na covardia. De muitas vezes querer lidar numa situação com alguém que é inferior a mim. Quantas vezes nós somos tão fortes para falar coisas pela internet, por mensagem, pelas costas das pessoas, mas não somos fortes para falar na frente, para falar na cara e para ser paciente com os processos que as pessoas estão vivendo. Achamos que somos melhores. Se fosse eu, fazia assim. Se fosse eu, fazia assado. Cuidado. A vara que nós medimos, nós seremos medidos. Cuidado. A palavra vai dizer, não julgue para não ser julgado. Então, seja paciente. Respeite os processos. Lembre-se que Jesus foi paciente com você, com os seus pecados, com as suas mazelas, com as suas dificuldades. Se você está aqui, se você é salvo, é porque Jesus foi paciente com você. E você recebeu do Espírito Santo que te capacita, que te habilita para ser paciente também com quem está à sua volta. Tem uma frase que eu até compartilhei com os discipuladores lá do Conexão, que diz assim: não tem nada que a raiva consiga fazer que o amor não faça melhor. Não há nada que a raiva, que a ira faça que o amor não faça melhor. A gente cantou aqui, me ajuda aí, Ramon, na música, não vou cantar para não estragar a ministração, tá tão bonitinha.
Mas quando a gente cantou que forte, que o amor de Deus é violento, violento como a garra de um leão, me ajuda aí a pegar o ritmo. Amor é como de um irmão, vamos lá, igreja. Uma garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Esse é o amor de Deus, violento, como a garra de um leão, que te cerca, que te agarra, que não te larga, que não te deixa. Independente daquilo que você faça, o amor dele por você é imutável, não muda. Ele te ama violentamente, ele te persegue, ele quer a sua vida, ele quer te salvar, ele quer te constranger com amor. Ele poderia jogar toda a ira sobre nós, sobre as nossas vidas, mas ele escolheu jogar o amor e o perdão. A maior resposta contra algo que vem contra a sua vida, contra um soco, contra um golpe, contra a ira, a maledicência, a maldade das pessoas, é o amor e o perdão. Sejamos violentos no amor e no perdão, na forma de amar, na forma de servir as pessoas. Olha que nós temos sido aperfeiçoados nisso, Quanto mais você caminha, quanto mais você assume responsabilidades, mais você vai ser testado em níveis mais difíceis. Então não despreze. Se você hoje está dentro da sua casa, seja violento, você está sendo treinado. Homem, mulher, você está sendo treinado em ser violento no amor com seu cônjuge. Você está sendo treinado em ser violento no amor aos seus filhos. Filhos estão sendo treinados a serem violentos no amor com seus pais. Todos nós estamos sendo treinados em sermos violentos no amor com aqueles aos quais estão sobre nós, chefes, lideranças, governo, seja o que for. Sejamos violentos em amar e perdoar. Amém? As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Ele é muito paciente conosco, muito longânimo, mas Ele é justo e fiel. E o dia do Senhor virá. Para encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo ali em 2 Pedro. Lá no finalzinho do Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3. A partir do verso 3. Nós já vamos encerrar, fiquem atentos a essa mensagem que o Senhor quer deixar para o seu coração. Amém, misericórdia? É 2 Pedro, tá? É 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3. Diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo
e para a destruição dos ímpios. Verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? O Senhor, Ele não demora. O Senhor, Ele não tarda. Na verdade, o Senhor, Ele é muito paciente. E Ele está nos dando tempo. O que Ele quer é que todos se arrependam. Todos reconheçam os seus maus caminhos. Se arrependam da sua vida no pecado, na sua vida distante de Deus. E reconheça que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele está nos dando tempo para evangelizarmos, para irmos, para cumprir a grande comissão, para cumprir o ID, para irmos fazer a missão, né, Fabrício? O Senhor está nos dando tempo para salvar a nossa família, para salvar a nossa casa, para salvar a nossa vizinhança. E nós, o que estamos fazendo com o tempo que o Senhor tem nos confiado? Será que estamos investindo bem esse tempo? Estamos sendo responsáveis com o tempo que temos? O tempo é a única coisa que não dá para comprar, não dá para voltar atrás. Como eu já falei algumas vezes aqui, o momento do louvor que estávamos aqui já não volta mais. Palavras que eu falei aqui já não voltam mais. Tudo que nós temos é o agora, e o agora é uma dádiva, é um presente. O hoje é um presente. E todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, nos dando novas oportunidades para exercermos o amor, a paciência, cumprir o ID do Senhor. No primeiro texto que eu li de Gálatas 5, no verso 24 e 25, diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus, o louvor pode subir aqui comigo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que isso quer dizer, meus irmãos? É que nós precisamos morrer para nós mesmos. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós crucificamos a nossa vida com Ele. E agora o que importa não é mais a minha vida. Não sou mais eu que vivo, não é mais o ego que importa, mas sim Jesus que vive em mim. Importa gastar a minha vida e viver a minha vida em favor do outro. Viver uma vida que agrada ao Senhor. Viver uma vida onde aquela lista de obras da carne não fazem mais parte dos meus hábitos, do meu dia a dia. Os nossos hábitos, eles revelam quem habita em nós. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, como nos movemos, as nossas reações, elas expressam quem habita em nós. E não adianta fazer força. Não é por força. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Nós precisamos nos encher da presença dEle. Nós precisamos buscar na fonte
Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E à medida que nos enchemos, à medida que estamos conectados à videira, nós recebemos a seiva, nós recebemos no íntimo do nosso ser tudo que nós precisamos para dar um fruto perfeito, para frutificar para o Senhor, dar frutos que permanecem, frutos que alimentam a vida de outras pessoas. Somente no Senhor, somente estando nele, somente estando ligado à fonte, à videira verdadeira, é que nós podemos frutificar para a glória de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé.